E hoje, numa quarta-feira, a gente vai falar do tema principal do episódio de hoje. Nossa, e hoje do episódio de hoje. E hoje, numa quarta-feira, vamos falar do tema principal do episódio, que é o quê? É a bolha. O que é a bolha? O perigo da bolha do Monza. Vamos lá. Vamos conceituar primeiro bolha. Então, pega o significado da palavra. Bolha, na verdade, faz o quê? Uma bolha de sabão. O que é? É um cluster, é uma esfera, enfim, é uma situação onde se aglomera determinado tipo de material. É uma péssima definição essa, mas de qualquer forma, bolha é algo que você pode ficar dentro. Então, por exemplo, poderemos dizer que nós fazemos parte da bolha dos terráqueos. Por quê? Porque nós todos estamos dentro do mesmo planeta, chamado Terra. Então, estamos numa bolha. Tem outros planetas que a gente já conhece, obviamente, pelo espaço, e que não tem seres humanos. Então, se existissem, seria a bolha marciana, a bolha não sei o que lá, e por aí vai para ponta. Quando a gente fala de bolha, nas microbolhas é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você lava uma roupa na máquina de lavar e saem as bolhas de sabão, o que acontece? Cada bolha tem uma particularidade, ela é individual. Dentro dela, o ar que está lá dentro, ou enfim, o que estiver lá dentro é único. Ele não se comunica, pelo menos num primeiro momento, até que a bolha estoure, ele não se comunica com as outras bolhas. A gente pode pegar essa mesma brincadeira para falar de qualquer coisa na vida. Por exemplo, eu faço parte de um determinado condomínio. Então eu tenho lá no meu WhatsApp o grupo do condomínio. O que é isso? É uma bolha. A gente vai falar ali do quê? São os integrantes do condomínio. Nós vamos falar talvez de coisas que têm pertinentes ao próprio condomínio. Nós vivemos numa bolha. Então o nosso problema é o zelador, é o porteiro, é o elevador que deu problema, é o preço, sei lá, do condomínio. A gente costuma partilhar a mesma bolha, os mesmos assuntos. Se eu faço parte de uma faculdade, de uma escola, de um curso, do que for, você tem os colegas lá, basicamente você trata do quê? Daqueles assuntos. Então é a bolha da escola, é a bolha não sei da onde. Isso é comum, só que ele é mais comum do que a gente imagina com o ser humano. Então, por exemplo, quando a gente fala de bolha de bairro, é a mesma coisa. Eu nasci, tem muitas vezes disso, né? Em outras cidades, com certeza. Mas em São Paulo, eu não conheço as outras cidades, nós temos, por exemplo, bolhas orgulhosas. Então, por exemplo, eu nasci, morei na Moca. É uma bolha. Não, por que significa isso? Nossa, porque eu tendo a transmitir que fazer parte desta bolha, por exemplo, eu nasci e morei na Moca, é algo importante. Ele é melhor do que as outras bolhas, do que, por exemplo, eu nasci no Jardim não sei das quantas, e por aí vai. Eu nasci no Brooklyn, eu nasci na Vila Mariana, eu nasci em Capão Redondo, eu nasci em Santo Amaro. Você pode, na verdade, colocar a bolha que você quiser. E aí, é algo humano que você pesquisa em qualquer lugar, existe uma farta literatura sobre isso. O ser humano gosta de bolhas, porque é nosso, nós somos animais sociáveis. Então, desde que a gente saiu das queridas caverninhas, né, desde que a gente, na verdade, desceu das arvorezinhas há uns 12 mil anos, sei lá eu quanto atrás, que a gente desenvolveu a famosa inteligência, a gente cria e faz parte de bolhas. Que bolha é? Então, a bolha do time de futebol. Eu sou da torcida organizada XPTO. Nossa, eu odeio a outra torcida. Por quê? Porque dentro da minha bolha, que é a minha torcida, eu entendo que é melhor. Então, fazer parte de uma bolha é uma necessidade nossa, independente se você gosta de uma coisa ou de outra. A mesma coisa com os carros antigos. Então, por exemplo, a bolha do Gol GTI, todo mundo já conhece. Faz com que, por exemplo, os preços de um Gol GTI estejam beirando os 150 mil reais, o que praticamente você diria, não faz sentido nenhum. Um veículo que não vale aquilo que se coloca. Mas valor é uma coisa que eu não quero discutir aqui, porque valor depende da oferta e da procura. Então, talvez, se não existirem Gol GTIs por aí,
passe a fazer sentido, que ele valha 200 mil, 300 mil reais. Enfim, valor é um negócio, é tipo quadro de pintor famoso. Nossa, eu não vou pagar não sei quantos milhões num quadro de Picasso, mas no momento em que alguém fala, só tem esse, e isso vira, e é atribuído um valor em dinheiro, a gente não tem, o céu é o limite. Então eu não vou discutir valor, mas bolha é um negócio que dá pra gente falar. Então a bolha dos Gols, a bolha dos Opalas, né? Eu sou opaleiro, não me venha com motorzinho de... Lembra daqueles adesivos que tinha, quem tinha Opala 6 cilindros, que falava assim, quem gosta de... Eu lembro tão bem desses... Depois que o Opala começou a ter algum tipo de fama, os 6 cilindros, então começava assim, quem gosta de motorzinho é dentista. Por quê? Porque ele estava a bordo de um Opala 6 cilindros. Você sabe o que são 6 cilindros? Bom, para um americano não é nada. Mas para o brasileiro que está acostumado com carro de 4 cilindros e tal, é muita coisa, né? Então é bolha. Então a Opala 6 cilindros é bolha, o Gol GTI é bolha. E os Fuscas? Os Fuscas de carro popular, carro que ninguém queria, ou o único que podia comprar na época, hoje em dia é a bolha do Fusca. Você vai pagar uma grana. E tem algo errado? Não. Simplesmente, de novo, é a oferta e a procura. A gente acaba falando de bolha desse tipo de coisa, mas acaba caindo nos valores. Existem outras bolhas de coleção. Eu coleciono, por exemplo, Lego, bolha do galera que usa Lego. E assim vai. Qual o perigo que a gente tem que ter nisso? Nenhum. Fazer parte de bolha é normal. Por exemplo, se você tem aí um aplicativo de rede social, você faz parte de uma bolha. Eu te garanto que a maior parte das pessoas que você considera como amigos fazem parte da sua bolha. Por exemplo, todo mundo tem talvez uma opinião política parecida, talvez todo mundo tenha a mesma orientação sexual, talvez tenha, enfim, temas polêmicos socialmente hoje em dia, opinião política, time de futebol, esse é um pouco mais flexível, mas você tende a se aproximar da bolha que mais se identifica. Até aí não tem nada, não estou contando nenhuma novidade no mundo. Bolha existe, volto a dizer, desde que a gente desceu das árvores. O que muda, na verdade, qual o perigo que você tem que ter e o que você tem na cabeça quando a gente fala de bolha? Basicamente, você não pode se apaixonar pela sua bolha, porque senão você torce a realidade de acordo com a bolha que você faz parte. Se eu acredito que todos os Monzas, na bolha do Monza, são os melhores carros antigos que já se produziu no mundo, eu passo a não aceitar os demais carros antigos. Por quê? Porque eu sou tão apaixonado pela minha bolha que qualquer alfinete que chegue tentando furar essa bolha, por exemplo, a galera do Carmanguia, nossa, eu vou achar que é um sacrilégio. E isso é o grande perigo que a gente tem que ter quando a gente usa a famosa bolha. Então, uma dica que eu dou, não só para carro antigo, você pode gostar, por exemplo, da bolha do Monza. É divertido, é legal, a gente participa, fala de Monza nesse canal. Então, eu sou o maior exemplo, por exemplo, de bolha de Monza. Agora, qual é a diferença quando eu vou num encontro de carro antigo e vejo outros modelos de carro, ou mesmo os novos? Nenhuma, gente. Eu poderia ter me apaixonado por qualquer outro veículo. Por exemplo, eu posso fazer parte da bolha dos carros novos. Como assim? Ué, eu faço parte daquele clubinho que entende que carro é só aquele que eu tiro 0 km na concessionária e que no documento ele vai surgir e nascer com o meu nome. É uma bolha. E aí eu desprezo qualquer outro carro de segunda mão, porque já foi usado. Eu quero um carro que só eu pus a mão. Né? Um depoimento, por exemplo, ontem, abastecendo o 500EF, nas imagens que você viram à noite, eu entreguei um pano para o frentista. Para quê? Porque caso... Como eu encho, geralmente você vai lá e enche o tanque, eu falei, caso o automático da famosa bomba de combustível lá do posto não funcione, e já aconteceu isso uma vez lá em Campos do Jordão com o 500F, ele jogou 15 litros para fora porque a pessoa se ausentou do abastecimento, o frentista. Então, geralmente eu dou um paninho, que se voltar um pequenininho, uma pouca quantidade, cai naquele paninho velho e, obviamente, não vai cair na pintura e por aí vai. Bom, enfim, e aí no momento que eu dei o pano, ele deu risada, colocou lá e eu falei, por que você tá rindo? Ele falou assim, como tem gente diferente, né? Eu falei, por quê? Cara, você sabe que tem um cliente aqui e o carro dele não é tão bom assim, tipo, não é nada do outro mundo, não é uma Ferrari, não é nada daquilo, que ele tem pavor desses paninhos.
Eu falei, mas como assim, pavor dos paninhos? Eu sempre usava um paninho porque eu tenho esse cuidado quando eu vou abastecer, dizia ele. Porque de repente o álcool tal, ou a gasolina pode manchar, eu não quero que estrague os carros dos clientes. Isso é o frentista. Eu falei, mas tá certo, qual o problema? Não tenho mais, o gerente também, falei com ele melhor falou, não usa mais. Porque esse cara chegou pra mim e falou assim, não me venha com esse pano aqui. Você acha que você está abastecendo o carro velho? Olha só a construção mental da pessoa. O pano velho no tanque dá a sensação de que eu não estou com um carro novo abastecendo, eu sou um carro velho. Então, talvez por isso eu seja pobre, talvez por ser pobre eu não mereço o respeito que deveria. Você começa a elencar dentro da bolha da cabeça do cara o que significa isso. Então, para aquele cidadão, o paninho na hora de abastecer não é simplesmente uma frescura que ele nem liga, tem ou não tem. Basicamente uma afronta àquilo que ele acredita como verdade, que é, meu Deus, eu não sou um cara pobre, eu tenho como ter um carro novo e carros novos não podem ter paninho. Olha o conceito que foi colocado dentro da bolha. Agora imagine que eu crie uma comunidade lá no Facebook dizendo quem odeia pano de abastecimento. Acabei de criar uma bolha. Então, o cuidado que eu dou para você que gosta de carro antigo, está assistindo aqui o canal e gosta do Monza, tem gente aqui que é mega especializado, conta coisas que eu aprendo muito. Nossa, por exemplo, outro dia estava uma discussão entre duas pessoas que estavam comentando num dos vídeos. Putz, eu tenho um Monza 89, ele já é injetado, mas e agora? Só o 500F é injetado? E o outro falou, não, mas cara, tem até executivo da GM que ganhou. Cara, então quer dizer, tem informações que eu não sei, basicamente, e a gente nunca sabe de tudo, mas a gente está vivendo dentro da bolha do Monza. Até aí, show. O que você não pode? Menosprezar as outras bolhas. E talvez o desafio que eu faço para todo mundo tente conviver em outras bolhas. Você vai ficando cada vez mais esperto na vida quando você começa a se abrir para bolhas que você não conhece. Por exemplo, eu não conheço nada da bolha dos grafiteiros. Por exemplo, eu não faço ideia do que eles fazem da vida, não faço ideia de um monte de coisa. Eu, por exemplo, não sei qual é a bolha dos caras do Carmanguia. Eu não sei qual é a bolha dos caras que odeiam um carro antigo. Então, cara, é bom a gente olhar para tudo isso. A mesma coisa no mercado de trabalho, a mesma coisa com qualquer coisa. Então, a gente, na verdade, não pode ter o famoso pré-conceito com as coisas, porque quando a gente coloca que nunca comi couve na vida, mas também não vou comer porque é ruim, eu já criei um pré-conceito. Eu faço parte naquele momento da bolha dos que odeiam verdura, por exemplo. Então a gente não pode ter isso. A recomendação que eu dou e isso é difícil, é fácil falar, muito difícil fazer, é difícil aceitar coisas diferentes do que a gente pensa. Se todo mundo gosta de determinado candidato, por exemplo, à presidência, pensando já no ano que vem, é muito difícil que dentro do meu círculo de amizades eu seja o cara que levante a mão e fale que eu gosto do candidato oposto. Por quê? Porque eu tenho medo de contrariar a bolha. Contrariar a bolha, gente, significa que muitas vezes você pode ser expulso da bolha. E ser expulso de uma comunidade, ninguém gosta. A gente aprende isso lá na escola, quando a gente faz aquele clubinho dos melhores amigos, daquela turminha que não se separa, e de repente alguém comete alguma coisa que ninguém gosta, e o cara é expulso. Muitas vezes ele muda de escola. Por quê? Porque a sensação de não mais pertencer àquela bolha incomoda tanto o ser humano, já que nós somos animais sociáveis, que isso gera um problema maior de desajuste, etc. Então, uma das maiores causas, por exemplo, no mercado privado brasileiro, eu já li sobre isso, uma das maiores causas das pessoas saírem das empresas que elas entraram, muitas vezes até num tempo muito curto, sabe qual é? É justamente, eu não fui aceito pelo grupo. O quê? Eu não me senti dentro da bolha. Então, é muito profundo esse negócio de bolha em tudo. Em religião, em política, em futebol, em bens. Eu faço parte da bolha dos caras que ganham muito dinheiro. Então eu monto um clube e coloco a mensalidade lá em cima. Por quê? Porque eu não quero que o pobre entre lá. Eu faço parte da bolha do cara que pode pagar aquilo. Você entendeu como é que é? Ao mesmo tempo, tem a bolha inversa. Não é só rico que tem bolha, não. Tem gente, por exemplo, que fala, não, eu fiz uma bolha dos caras que moram na comunidade. E eu não aceito você porque você, se eu usar uma gíria da década desse carro aqui, 80, você é burguês. Cazuza dizia isso, né? Você é burguês, então você não pode ser aceito aqui na comunidade, porque você tem dinheiro. O que é isso? A bolha, não importa o lado social, a bolha existe.
Então é isso, eu queria falar um pouco sobre bolha, porque nesse mercado de carro antigo, a gente acaba convivendo e encostando na parede de muitas bolhas. E incomoda muita gente. Quando eu falo de... Outro dia tinha um cara falando assim, no comentário, você fica falando disso, mas pra mim não passa de um carro velho. Mas cara, quem foi que falou que é diferente? Eu concordo que é um carro velho. Inclusive eu te digo, não tenha. Se você não liga para carro antigo, eu te digo, cai fora disso. É prejuízo financeiro sempre, a não ser para quem ganha dinheiro com isso, que compra barato e vende caro. Por exemplo, os restauradores de Gol GTI. Então, quer dizer, se você não é um desses que tem oficina, que tem tudo, cara, você só vai torrar dinheiro e não vai levar no caixão. Então, basicamente é gasto de dinheiro. Então, se você não gosta, pula fora. Hoje em dia, por exemplo, tem uma bolha surgindo, já com a modernidade, da galera que, por exemplo, não quer carro. O presidente da minha empresa, eu não tenho carro. Aí você fala, mas como é que o cara ganha o que ele ganha, é presidente da empresa e não tem carro? É a bolha dos que não querem carro. Por quê? Carro para eles é um negócio que você usa pouco, consome muito, gasta-se muito dinheiro e ele tem dinheiro para gastar, mas ele opta por não usar porque ele pode usar o dinheiro para outras coisas que ele quer. Por exemplo, eu vou gastar o mesmo dinheiro que eu uso com carro, vou viajar, vou em restaurante, não sei o que, ou simplesmente vou trocar de casa. Enfim, cada um faz o que quer com a sua renda, mas são bolhas. Então, cuidado com as bolhas. E sempre quando você estiver ouvindo gente falando de carro antigo, não interessa a sua opinião, faz parte, você está inserido numa bolha. Respeite a opinião do outro, ele pode estar numa bolha diferente da sua. E se você tiver a arte, acho que esse é o grande segredo, se você conseguir conviver entre bolhas, você for aquela molécula que consegue passar de uma bolha para outra, cara, você tem tudo na tua vida. Porque você consegue ter a flexibilidade para conviver com mercados e culturas e costumes diferentes. Quem consegue isso, geralmente, tem mais sucesso na vida. Por quê? Você se torna mais flexível. Você se torna mais flexível para... Era um Corcel 2, eu não filmei o que eu estou falando aqui. Então, aprenda isso. Talvez faça uso, e no trabalho, nos gostos pessoais, respeite a bolha dos outros. Você não precisa gostar delas, mas você tem que entender que elas também são bolhas, tão importantes quanto a sua. Ok? E agora, olha o que a gente vai enfrentar. Coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro